Olá, turma! Chegando com mais uma videoaula hoje. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos a eles? No movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e, portanto, aceleração nula. O corpo ou ponto material se desloca em distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, como é que acontece isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma trajetória, lógico, se está em linha reta, nós não podemos pensar em força nem centrípeta, nem força centrífuga, porque ele está em linha reta, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui 2 segundos, de 2 para 4, está variando 2 segundos. De 4 para 6, também 2 segundos. De 6 para 8, 2 segundos. Então a gente pode observar que os intervalos de tempo, eles são iguais. No caso nosso aqui, 2 segundos. Quando a gente vem aqui para a parte de baixo, nós vamos perceber que existe aqui, ó, de 10 para 20, a variação foi de 10. De 20 para 30, também variou 10. E de 30 para 40, a variação foi 10. Então, o que é que a gente imagina aí? Que o movimento retilíneo uniforme, ele vai estar a 2 unidades ou 2 grandezas principais. No caso, o tempo e a distância. Essa distância ela é dada em S, que é a letra que representa o deslocamento, a distância percorrida pelo móvel. No nosso caso aqui, podemos colocar o delta. O delta na física, ele significa variação. O delta lá na química já é aquecimento, o delta na matemática é Bhaskara. Então, assim, o delta ele vai ter determinados significados, logicamente, no seu devido lugar. Mas o delta aqui na física, ele vai indicar exatamente variação. Que no nosso caso aqui do movimento retilíneo uniforme, nós temos a distância percorrida em função do tempo. Então, se a gente for montar um gráfico, que nas próximas aulas nós vamos estar justamente detalhando mais isso, a questão de analisando gráficos e resolvendo questões, nós vamos observar que é o espaço percorrido em função do tempo, como nós estamos vendo aqui. Só que os intervalos, eles são iguais. Nós temos tempos, intervalos de tempo iguais e intervalos aqui, as distâncias também, cada intervalo aqui que está determinando a distância, eles também serão iguais. No nosso caso, o tempo, 2 segundos, e o deslocamento, a distância aqui de cada intervalo, 10 metros, como mostra o exemplo. E, claro, para determinar tudo isso, a gente vai ter o S e o delta, que vai indicar a variação. Então, diante disso, a gente já pode estar deduzindo uma fórmula, que seria, no nosso caso aqui, velocidade é igual a ΔS por ΔT, já que nós temos deslocamento aqui e nós temos também o tempo, tá certo? Então, já marquemos aí a primeira fórmula do movimento retilíneo uniforme, que velocidade é igual a ΔS por ΔT. Quando falamos em movimento retilíneo uniformemente variado, então nós vamos observar o seguinte: aceleração constante e diferente de zero. Bom, então o que é que a gente imagina? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante. A velocidade constante, a aceleração vai ser zero. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, nós já vamos dizer que a aceleração ela é constante e diferente de zero. Vamos ver como é que funciona isso aí na prática.
eu tenho aqui, vamos imaginar aqui um móvel que está se deslocando em linha reta, ok? Está se deslocando um móvel qualquer, se deslocando em linha reta. Então o que é que vai acontecer? Nós temos aqui um intervalo de tempo e aqui embaixo nós já temos a velocidade. Observemos o seguinte, 0, começou aqui em 0, velocidade 0. Passou 1 segundo, velocidade já foi para 3 metros por segundo. 2 segundos, 6 metros por segundo. 3 segundos, já chegamos em 9 metros por segundo. Bom, então se a velocidade nesse ponto aqui era 0, vai para 3, depois para 6, depois para 9, é porque ela está variando, ela está aumentando. Mas ela está aumentando aleatoriamente? Não. Então ela está variando 3 metros por segundo a cada segundo. Não é verdade? Por que a cada segundo? Então, se você observar, de 0 para 3, ele variou 3 metros por segundo. Olha o segundo aqui, passou 1 segundo. Passando outro segundo, ele saiu de 3 para 6, variou 3. Passando outro segundo, ele variou de 6 para 9. Então, você está observando que ele está variando em intervalos de tempo iguais. Ok? No nosso caso aqui, 3 metros por segundo. De 0 para 3, 3. De 3 para 6, 3. E de 6 para 9, 3. Bom, então se a velocidade está aumentando, é porque o corpo está sendo acelerado. Então, nesse momento, a gente já pode estar trazendo alguma coisa sobre aceleração e velocidade. Então, por exemplo, para que um móvel ele se movimente, ele tenha qualquer movimento, ele precisa ser acelerado. Não é que ele vai ser, primeiramente, ele vai entrar em movimento para ser acelerado. É o contrário. Primeiro, ele é acelerado para depois entrar em movimento. Então, por exemplo, se um carro está parado, está 0, e ele vai entrar em movimento, antes dele entrar em movimento, é preciso que ele seja acelerado. E é o que está acontecendo aqui, ok? Então, a aceleração, ela precede a velocidade. Primeiro acelera, depois, logicamente, ele vai entrar em movimento. Então, no nosso caso aqui, esse móvel, ou este móvel, ele está tendo um intervalo aqui de 3 metros por segundo. Bom, se ele está em 0, 3, 6, 9 e sucessivamente, é porque ele está sendo acelerado. Só que ele está sendo o quê? Ele está a uma velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo. Então a gente pode dizer que a sua aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque ele está sendo acelerado em 3, ao intervalo de 3 a cada segundo. 3 a cada segundo, 3 a cada segundo, 3 a cada segundo. Então, a sua velocidade 0, 3, 6 e 9. Com intervalo de 3, então se ele está aumentando a sua velocidade, é porque ele está sendo acelerado. Acelerado a cada segundo. Por isso que ele vem ao quadrado. Então a sua aceleração é de 3 metros por segundo a cada segundo, que é o que está acontecendo exatamente aqui. É este intervalo de mudança da velocidade que vai determinar a sua aceleração. Ok, turma? Então, no ambiente virtual lá do Classroom, nós vamos estar sempre trazendo essas discussões. Na próxima aula, vamos estar trazendo também algumas fórmulas relacionadas ao movimento retilíneo uniforme e ao movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Mas, já antecipando um pouquinho para você, nós já podemos imaginar que a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração nula, aceleração zero. Velocidade é igual a ΔS, que é o deslocamento
dividido pela variação do tempo. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração constante, diferente de zero, e a fórmula da aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, tá bom? Então esta foi mais uma videoaula e até a próxima.